certeza. Estamos de volta com o Caiu no Enem. Daqui a pouquinho a gente fala sobre a prova de Ciências Humanas e você vai poder tirar suas dúvidas. Então, não deixa de participar, viu? Manda sua pergunta ou o seu palpite sobre o tema da redação usando a hashtag EnemDia1 no Facebook EBC na Rede, no Twitter @EBC na Rede. E olha só que interessante, curiosidade, viu? Você sabia que as mulheres são maioria no Enem? Pois é, foram 4,5 milhões de candidatas, isso dá mais da metade dos inscritos, quase 58%. E vamos saber agora o que essa mulherada aí achou da prova. Para quem estudou, não estava difícil. Eu achei ela bem tranquila, assim, a parte de humanas estava bastante interpretação de texto. Tava difícil, achei bastante difícil. Para quem tá atualizado, tá super fácil. Tava mais tranquila que a dos outros anos, eu achei. Na verdade é porque eu acho que eu estudei pouco, né? Falta de tempo mesmo, mas estava bem complicada. Eu achei o nível das provas anteriores, não estava muito difícil não. É isso aí, meninas. Boa sorte para vocês, boa sorte, aliás, para todos os candidatos. E agora a gente bate um papo sobre ciências humanas. E quem está comigo aqui no estúdio de Brasília é o professor de História, Tiago Diana, o professor de Geografia, Flávio Bueno, e Gabriel Melo, de Sociologia. Tudo bom, professores? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite. A gente viu aí no vídeo, né? A mulherada aí dando opiniões diversas. Algumas acharam muito difícil, outras dentro do padrão do Enem, de acordo com a expectativa. De forma geral, começar aqui pelo professor Tiago, o que você achou da prova de História? Os aspectos da prova de História, eles acabam se repetindo, né? Foram aspectos já tratados em outras provas. Nós tivemos questões tratando ali de República, da tão falada Era Vargas, então foram assuntos recorrentes. Em termos de novidade, a prova do Enem, ela conseguiu tratar bastante da Idade Média. É um tema que não apareceu com tanta frequência nos últimos exames e dessa vez o tema ele estava bem presente. Grécia Antiga também o senhor citou, né? Grécia Antiga surpresa. Apareceu também, né? Então civilizações mais antigas lá na Idade Média, em tempo histórico e ainda, né, a sociedade grega, Antiguidade Clássica. E agora, professor Flávio, Geografia, o que a gente pode falar da prova? Estava dentro aí da expectativa também? Tudo bem, Karina. Bom, uma prova interessante. Eu diria que no tocante à geografia foi uma das melhores provas que nós tivemos. É mesmo? Diversificada, uma prova que abordou tópicos da geografia geral, algumas questões de geopolítica, muito sobre geografia física, como é uma característica do Enem. Então, achei uma prova interessante, né? Abordando muito o tema tecnologia e sociedade, né? Então, a gente trabalha com cartografia, a gente pode trabalhar com modernização da agricultura, a gente pode trabalhar com industrialização, com a análise e monitoramento de áreas degradadas. Então, achei uma prova diferente para melhor, né? E com textos singulares, textos bem interessantes, né? Textos das ciências sociais, com grandes pensadores, bons poemas. Então, uma prova legal. A interpretação também contou muito? É uma prova que, no contexto, na ideia de contextualização, ela é fundamental, né? Inclusive com algumas questões um pouco até difíceis de serem interpretadas, né? Então, sim, uma prova que necessita a interpretação na asepsia da palavra e que busca, que trabalha, né, com todas as ciências sociais integradas. Então, quando a gente brinca, quando a gente versa sobre a prova, o Tiago trabalha um pouco com a geografia, a gente trabalha um pouco com o Gabriel com sociologia, então e as áreas se misturam. Então é uma prova bem interessante, é uma prova bem legal, como é característica do Enem, aperfeiçoando a cada ano. Então uma prova que eu diria uma prova bem interessante. Maravilha, a gente pode pensar a mesma coisa de sociologia, professor Gabriel? Podemos, claramente. A gente tem alguns eixos temáticos comuns já na prova, que é política, sociedade, cultura, gênero, economia, que vem sendo cobrada cada vez mais, a cada ano. E uma coisa que a gente está evidenciando também nessa prova é o aparecimento teórico na sociologia. O que não vinha sendo cobrado até então cai Paulo Freire, cai Max Weber e com um jeito mais específico. Na filosofia, é tradição cair teórico.
principalmente em comparação com a política e trazendo a participação do indivíduo, a importância que tem o cidadão na nossa sociedade. Já a sociologia foi a primeira vez esse aparecimento que a gente teve de um traço mais teórico para a prova. Textos muito bem elaborados, concordo com o colega. Digo também que é uma prova extremamente complexa, porque a gente precisa ter uma carga de leitura para o aluno muito alta. Ele precisa estar habituado a ter uma leitura bem específica também para conseguir fazer essa prova até o final. Porque interpretar passa por um processo de muita interação com o seu texto, muita interação com o cotidiano. Acho que é uma prova também que cobrou muita coisa do Brasil atual, muita questão que, embora a gente não possa falar, está falando sobre tal tema diretamente, ele consegue remeter, a gente consegue trabalhar estruturas muito importantes da nossa sociedade. E extremamente muito boa prova de sociologia, mais uma vez caindo muitas questões de filosofia e sociologia. A integração com as outras matérias é fundamental, a gente estava debatendo questões, a gente estava construindo e como que a gente conseguiu responder os três, a mesma questão sobre olhares diferentes até, e isso é muito bom também para essa prova. Maravilha. Aqui, ó, a gente tem uma questão para discutir. Duas imagens de Dom Pedro, bem jovens, né? Essa questão, inclusive, está sendo muito comentada nas redes sociais. O que significa exatamente? Nós temos, inclusive, uma arte dessa questão. A imagem lá retrata Dom Pedro II em 1850. E o enunciado da questão trata do golpe da maioridade. Então, ele é um imperador que assume o poder quando ele tinha apenas 14 anos. Em 1850, ele já está praticamente consolidado no poder como imperador. E aí as temáticas da questão vêm fazer o estudante lembrar qual era o fundamento político do segundo reinado. Ele é um monarca autoritário, ele fazia uso do poder moderador, ele era um monarca que seguia as leis. Então, são essas as indagações que o aluno, que o candidato, ele teria que fazer na hora, né, de resolver essa questão. Ou seja, também ir além do óbvio, né? Vai além do óbvio, né? Ele tem aqui a imagem, ele tem como ter uma pequena referência aqui na referência bibliográfica da imagem, que poderia ajudar em termos de ser um monarca, da gente começar a pensar as características básicas de um monarca, e aí, né, o aluno teria que lembrar um pouco dos aspectos políticos e também econômicos do segundo reinado, saber como funcionava o Brasil naquele momento. Maravilha. Então, não era só, né, decorar alguma coisa, não. Ele teria realmente que lembrar desse conteúdo de século XIX. Tem que pegar várias questões e trazer todas para o mesmo contexto, analisar. Analisar e ver, né, qual seria ali a questão que apresenta uma realidade mais concisa mesmo, porque o candidato ele poderia, de fato, ele ficar em dúvida nessa questão. Vou voltar para a sociologia com o professor Flávio, que tem uma questão também que foi muito comentada, a questão do feminismo, né, uma questão de gênero. Fala pra gente sobre essa questão, professor. Sim, gênero vem sendo cobrado desde 2010, na verdade. Esse ano é muito importante a cobrança da temática do gênero na prova, principalmente pela retirada da ideologia de gênero do PNE, que foi debatida muito esse ano no primeiro semestre. E a gente tinha uma expectativa bem baixa que aparecesse uma questão, qualquer que fosse ela, e aparece uma questão sobre participação feminina e mudança no cenário econômico, político e social, principalmente com movimentos sociais. E aí o texto traz, mais uma vez, um texto teórico brilhante da Simone de Beauvoir, falando sobre ninguém nasce mulher, torna-se mulher. É uma condição social, uma estruturação que foi imposta, um contexto que vai sendo construído. Isso é muito interessante do ponto de vista da sociologia, porque mostra como que essa construção ela foi simbólica. Como que desde pequenininhas as mulheres foram influenciadas a serem mulheres. Como que elas receberam brinquedos diferentes dos homens. Enquanto os meninos recebiam bonecos de articulação para brincar de luta, mulheres recebiam bonecas para amamentar, recebiam fogãozinho, vassourinha, assim vai. Há uma preparação para o mundo social desde pequeno, até no aspecto lúdico. Isso é muito legal de evidenciar e ela traz a sua obra em 1960 falando: ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ninguém nasce homem, torna-se homem. A gente aprende a esse convívio, esse símbolo social. E uma obra super atual, né? Super atual. Super atual. Discussão de cotas que entrou agora recentemente, novamente na pauta para mulheres na Câmara. A discussão de cotas em 95 para as mulheres, que aconteceu também. Mulheres que foram ganhando e são reconhecidas cada vez mais como polo de legitimidade de cidadania. Algo que o Enem adora cobrar: cidadania, direito, participação e reconhecimento principalmente.
E esse tema em si, o feminismo, também muito a ver com o que se discute, principalmente esse ano nas redes sociais, ou seja, super atual. Inclusive, nos Trending Topics aqui das redes sociais, estava dizendo que muita gente nunca tinha ouvido falar desse trecho, Sim. né? Não conhecia. Isso É um surpreendeu? ótimo texto. Surpreendeu bastante, na verdade. Até por conta da pauta do PNE, que é retirada mesmo. Embora a gente veja muitas instituições fazendo debate de gênero, outras também retiram por várias questões, estruturação polêmicas e assim vai, mas a ideia do feminismo aparecendo no século XX e tendo ramificações, consequências diretas agora na atualidade é muito importante. A gente vê como que a participação feminina ela é bem baixa na nossa política atual, como a nossa Câmara tem menos de 10% de mulheres, e isso é uma consequência de uma construção histórica. E aí vai o nosso contexto todo, atuando junto para reformular isso. História, geografia, sociologia. Essa é uma articulação política que segregou e que segrega ainda. O que a gente muitas vezes nega é que a gente fala, existe uma dívida histórica, quando na verdade é um presente. A gente não admite que a segregação é atual. A gente fala que foi construída, mas a gente nega que a atualidade existem diversos tipos de segregações. É uma questão interessante, Karina, que a questão da mulher ela também é uma questão demográfica que precisa ser analisada com carinho, né? A gente tem países como a China que vive um surto de desmulherização. A gente vê a violência contra a mulher em países como a Índia. No Brasil, essa questão social é importante também e que infere diretamente na questão demográfica. Afinal de contas, ela trabalha dentro do contexto de inversão da pirâmide demográfica. Então, a gente tem, porque evidentemente diminui a taxa de fecundidade. Então, o Brasil, divulgado pelo IBGE agora, constatou que a gente tem um processo de estabilidade. Então, por que a gente tem essa estabilidade? É importante questionar isso. Inclusive, a gente tem uma questão 9 do Enem que trata esse lance, né? A relação. A questão 9, lembrando do caderno branco, do caderno branco, perdão. Que a gente tem cadernos diferentes, então essa questão é exatamente sobre o que, professor? Que trabalha com a questão da emancipação da mulher e que se a gente observar um texto de Weber, né? Mas se a gente analisar, tem uma questão demográfica inserida no processo. Então, a questão das políticas públicas nos países desenvolvidos, com a questão da taxa de liberação da lei de maternidade, né? Países que aceitam, países que não aceitam. Então, essa questão é uma questão bem interessante, que também trabalha dentro do contexto de todas Bacana o Enem abordar também essas questões. Agora, professor Flávio, continuando com você, geografia, né? Globalização apareceu em mais de uma questão e envolveu relações de trabalho. Ótimo. Pois a globalização é um eixo central, acho que, de todas as provas do Enem, né? E é engraçado porque, pela primeira vez, a gente vê a citação do maior geógrafo brasileiro, né? Não no texto em si, mas ao conceito. Aliás, essa é importante, né? Porque essa prova é uma prova conceitual. Então, você trabalha, por exemplo, as 3 globalizações de Milton Santos, né? A fábula, a perversidade, a possibilidade, né? O consumo, o ideário de consumo que nos vai trazer felicidade, e aí, de repente, a gente se depara com ele. Então, a fábula dá de encontro com a perversidade, né? E, inclusive, a história com o Érico Hobsbawm cita da necessidade de universalizar o consumo, ou seja, a globalização não é um elemento universalizado. E nem é um elemento recente, né? Exatamente. Quando a gente pensa em globalização, é algo que vem acontecendo desde a era das grandes navegações. Tempo, né? Esse encontro de diferentes nações, esse maior contato é uma coisa, né, que o Enem ele vem cobrando, né? Até por ser uma prova que trata de assuntos ligados também a temas recentes. Exatamente. E a gente percebe muito isso quando a gente trabalha o contexto da dinâmica do conceito de trabalho, né? Poxa, será que no Nordeste brasileiro essa abordagem ou o tipo de estruturação do trabalho é a mesma do Centro-Sul? Né? Será que no continente africano essa estruturação do trabalho é o mesmo do continente europeu? Então, e que, queira ou não, está relacionado também a questões dos fluxos migratórios ou uma série de outros conhecimentos, de outros saberes, de diversas matérias das ciências humanas. Mistura tudo, né? Tem que saber de tudo um pouco para conseguir chegar na questão. Por isso que é uma prova muito conceitual. Ela os textos necessitam de uma interpretação, mas você precisa saber conceito. É uma construção mesmo, é uma construção bem longa. Até na questão 8, falando sobre consumo, a gente vai ver a selfie.
aparecendo como um instrumento de inclusão? Discutimos isso de forma Discutimos muito... isso, é. né? É um Enérgica, padrão né? da globalização. Tem uma foto que é muito interessante até sobre um evento que acontece em 2005, lá no Vaticano, e está todo mundo olhando para o Papa acontecendo o evento. Em 2012, aparece todo mundo já com o tablet apontado para ele, filmando a situação. Como que é o processo de globalização e a homogeneização de instrumentos, produtos e certos aspectos. E aqui chega a questão 8, fala selfie como algo que você vai se apresentar para alguém, algo para você ser visto. Isso. Então você vai ter que aparecer feliz, você vai ter que aparecer numa relação de produção específica que a gente vai valorizar na nossa sociedade, que é bem interessante. Interessante mesmo. Agora, ditadura militar, né? Mais uma vez, caiu na prova do Enem. Até vou fazer a pergunta aqui para o professor Tiago, de História, a charge do Ziraldo, né? Sim. Sobre a ditadura. O que a gente pode falar dessa questão? O que é exatamente essa charge para o pessoal que acompanha a gente aí pelo rádio, professor? A charge do Ziraldo, ela tenta mostrar, né, um dos males que a ditadura causou. Porque durante a ditadura militar, o que você vai ter acontecendo é uma entrada muito grande de capitais estrangeiros. A ditadura militar consegue trazer para o Brasil o que os historiadores eles chamam de milagre econômico. Então, cresceu muito. Mas quando a gente vê a conta que fica, a conta também vai ser muito grande. E aí a charge coloca claramente pai e mãe na mesa, conversando sobre um assunto do cotidiano e colocando para o filho que lá na frente é o filho que vai sofrer as consequências, né, desses atos. Realmente o Brasil cresceu, dentre, né, tantas coisas terríveis no contexto de ditadura, houve sim um crescimento industrial, mas que lá na frente vai ser cobrado inflação, arroxo salarial e até mesmo essa coisa de uma intensa e imensa dívida externa. Interessante. Agora, ainda sobre as charges, a gente tem um gráfico também da charge do Amarildo, né, que eu acho que entrou na questão de geografia sobre o uso dos agrotóxicos, né? Essa questão também tem causado aí alguns comentários nas nossas redes sociais. O que causa essa questão, ela tão importante, tão interessante? Pois é, Karina. A questão dos agrotóxicos, como dos transgênicos, enfim, são temas que são extremamente polêmicos dentro do contexto da atual conjuntura social brasileira, né? É importante caracterizar esse lance como um problema ambiental, essa questão como um problema ambiental por conta da contaminação dos solos, né? E também entender, e o Enem trouxe essa abordagem, como que isso vai atingir a sociedade brasileira do ponto de vista da saúde pública. Que tipo, né, de recado, Exatamente. Ainda mais quando a gente tem nas últimas discussões do nosso parlamento, por exemplo, a desautorização da necessidade de se colocar, por exemplo, o selo de alimento transgênico, né? Então, essa discussão é uma discussão extremamente interessante, polêmica, mas é uma questão também conceitual. Ela fala justamente, apesar de exigir essa reflexão, ela fala justamente do impacto que esse tipo de produto pode gerar no solo, né? E aí a gente tem a contaminação dos mananciais d'água, né? A gente tem o escorrer mesmo, né, para os corpos d'água. Então, de fato, isso pode gerar um problema ambiental muito mais grave. Maravilha. Professores, felizmente o tempo está acabando. Muito obrigada, viu, pela participação de vocês. Então, nós estamos aqui encerrando a segunda parte do nosso programa Caiu no Enem. Então, agora sim, obrigada ao professor Tiago, ao professor Flávio e ao professor Gabriel por esclarecer essas questões aí pra gente, pro pessoal que tá em casa. E é isso aí, gente, ó. Daqui a pouquinho a gente vai passar por um pesadelo grande dos alunos, que é a redação, né? Então, não sai daí, muita calma, pessoal, que no próximo bloco, quem vai estar aqui comigo é o professor Marcelo Freire. Ele vai dar várias dicas para a prova de redação amanhã. E você de casa, claro, né? Continue participando com a gente pelo Facebook, EBC na Rede, ou pelo Twitter, @EBC na Rede. Manda lá a sua pergunta, faça o seu comentário, o seu palpite para o tema da redação de amanhã e use sempre a hashtag EnemDia1. E quem perdeu alguma parte do programa de hoje, ó, não se preocupa, daqui a pouco o programa vai estar todinho disponível lá no portal ebc.com.br/Enem. Fica aí que a gente volta já já.